Olá, mulher de Deus, eu sou Delani Lopes, estou fazendo com vocês a leitura do livro de Ruth e comentando também aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo, especificamente nesse livro, na última vez que eu li. E se por acaso você ainda não viu a leitura do capítulo 1, eu vou deixar por aqui para que você possa ver primeiro o capítulo 1 e aquilo que Deus ministrou, e agora eu vou ler o capítulo 2 e comentar um pouquinho com vocês, tá bom? Eu estou lendo na versão NVA, é a nova Bíblia de acesso livre. É a única Bíblia que eu conheço que não tem direitos autorais, né? É uma licença pública para que possa ser lida aqui, tá? Sem problemas. Capítulo 2, então, de Ruth. Elimeleque, marido de Noemi, tinha um parente, Boaz, que era um homem rico e influente. Ruth, a moabita, disse a Noemi: agora deixa-me ir e recolher entre as espigas de trigo caídas no campo. Eu seguirei aquele em cujos olhos eu achar graça. E Noemi disse a ela: vai, minha filha. Ruth foi e recolheu o que estava nos campos, atrás dos ceifeiros. Ela passou a recolher as partes dos campos de Boaz, que era parente de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que Yahvé esteja convosco. E eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz perguntou ao seu servo encarregado dos ceifeiros: a quem essa moça pertence? O servo encarregado dos ceifeiros lhe respondeu: esta é a moça moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Ela me disse: por favor, deixa-me recolher as espigas entre os feixes atrás dos ceifeiros. Ela veio e está de pé desde cedo, somente agora descansou um pouco no abrigo. Algumas versões modernas lê: por favor, deixa-me recolher e reunir entre os feixes de grão após os ceifeiros. Então Boaz disse a Ruth: tu estás me ouvindo, minha filha? Não vás colher em outro campo, não saias daqui. Em vez disso, fica aqui e trabalha com as minhas servas. Presta atenção somente no campo onde os homens estão ceifando e vai atrás das outras moças. Não instrui os homens a não te tocarem? E quando estiveres com sede, vai até os potes e bebe a água que os homens tiraram. Então ela se inclinou diante de Boaz, tocando o rosto no chão, e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos para te preocupares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu-lhe: foi relatado a mim tudo o que tens feito desde a morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe, tua terra natal, para vir a um povo que não conheces. Que Yahvé te recompense por teu feito, que recebas grande recompensa por parte de Yahvé, o Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Então ela disse: que eu continue a achar graça aos teus olhos, meu senhor, pois me consolastes e falastes bondosamente comigo, embora eu não seja uma de tuas servas. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem aqui e come um pouco de grão de pão e mergulha o teu pedaço no vinagre de vinho. Ela sentou-se ao lado dos ceifeiros e ele lhe ofereceu alguns grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para recolher as espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: deixai que ela recolha até entre os feixes, e não a impeçais. Certamente deixai cair algumas espigas de vossos feixes, para que elas recolha e não a repreendeis. Assim, ela recolheu as espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou todas as espigas que havia recolhido, e foi quase um efa de cevada. Ela carregou-o e foi para a cidade. E sua sogra viu o que ela tinha recolhido. Ruth também trouxe os grãos torrados que havia sobrado da refeição e deu a ela. Sua sogra disse-lhe: onde tu colhestes hoje? Onde tu trabalhaste? Que o homem que te ajudou seja abençoado. Então Ruth contou à sua sogra sobre o dono do campo onde ela tinha trabalhado. Ela disse: o nome do homem que é dono do campo onde trabalhei hoje é Boaz. Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado por Yahvé, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Noemi disse-lhe mais: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Ruth, a moabita, disse: de fato, ele me disse: fica com os meus ceifeiros até que eles terminem toda a minha colheita. Noemi disse a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que saias com as servas dele, para que ninguém te perturbe em outra lavoura.
Assim Ruth permaneceu com as servas de Boaz até o fim da colheita da cevada e da colheita de trigo, e ela morava com a sua sogra. Gente, nesse capítulo 2, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Muitas coisas, né? E talvez vocês já tenham ouvido bastante coisa sobre esse capítulo. Só que, especificamente dessa vez, né? O Espírito Santo ele mostrou para mim como Ruth era humilde. Ela era extremamente humilde a ponto de pedir autorização para a sogra dela para ir trabalhar. Então, no capítulo 1 eu tinha comentado com vocês que ela respeitava a sogra como uma autoridade na sua vida, né? E as duas estavam sem provisão, sem comida. Então, quando ela fosse trabalhar, ela ia trabalhar para ter comida para ela e para trazer para a sogra dela, que já era idosa e não poderia ir trabalhar, né? E mesmo que ela ia fazer isso para sobrevivência e para trazer para a sogra, ela pede autorização para ela. Então essa questão de autoridade é muito séria, porque ela não avisou a sogra, ó, tô indo colher espigas, porque senão nós duas vamos morrer de fome, tá? Aí eu te trago também um pouco. Ela não só avisou, ela pediu, eu posso ir colher espigas? Gente, eu achei isso assim um ato de humildade tão grande. Pedir para ir trabalhar. E para a sogra. Ela não pediu para os pais dela, né? Pediu para a sogra. Então, realmente, ela considerava Noemi como uma autoridade sobre a vida dela. E ela entendia o quê? Que se a sogra dela falasse, vai, eu te abençoo, ela estaria protegida por Deus. Por quê? Porque ela saiu com a bênção de quem era a autoridade no momento na vida dela. Se ela tivesse voltado para a casa dos pais, então a autoridade seriam os pais. Ela teria que pedir para eles, né, para ir trabalhar. Se ela estivesse casada, ela teria que pedir para o marido. Você me abençoa para eu ir para esse trabalho? Se ele abençoasse, ela estaria debaixo da proteção de Deus. E nesse caso ela pediu para a sogra, né? Eu achei isso incrível, né? Essa noção que o Espírito Santo está me dando sobre a autoridade espiritual, até mesmo com relação aos sogros. E depois dela ser abençoada, ela tinha a proteção de Deus para estar trabalhando. E esse trabalho era bem perigoso, porque ela estava no meio de uma colheita, onde tinha um monte de homens, né? E poderiam realmente molestá-la. Tem algumas versões da Bíblia que falam isso, né? Essa aqui eu acho que não fala. Que Boaz fala para ela, não vá colher em outro campo para ninguém te molestar lá. Realmente tinha o perigo, né, de ser molestada por ser uma moça ali no meio do campo, não tinha como ela gritar, não tinha uma câmera, né? Então, mas ela estava abençoada, porque com certeza Noemi ficou intercedendo por ela em casa, eu tenho certeza disso, né, para que o Senhor enviasse os seus anjos para proteger a Ruth de não ser molestada nessa colheita. E aí, a outra atitude de muita humildade de Ruth foi que ela pediu para o ceifeiro se ela podia colher as espigas ali. E existia na palavra uma ordenança para os israelitas que quando eles estivessem colhendo e caíssem espigas, não era para eles recolherem aquela espiga, era para deixarem para os pobres, para os estrangeiros. E então ela já sabia que ela poderia fazer isso por ser estrangeira, mesmo assim ela pede. Será que eu posso recolher aqui o alimento que cair? Né? É como aquelas pessoas que vão no final da feira para pegar o que tiver no chão, sabe? É mais ou menos isso. Ela pede para os servos. Então ela é muito humilde. E aí a outra atitude de humildade dela é quando Boaz vai falar com ela e a favorece e fala, olha, pode colher aqui no meu campo e fica perto das minhas servas para você ser protegida. Eu já dei ordem para os meus servos não tocarem em você. Ela se inclina até o chão. Ela é tão humilde que ela se inclinou, aqui fala que ela colocou o rosto em terra. Então ela não só inclinou assim, ela se prostrou e colocou o rosto em terra para Boaz. Então assim, ela era realmente vestida de humildade. Não é à toa que Deus honrou tanto ela, né?
No final do livro vocês vão ver, mas vocês já devem saber o final dessa história, como é lindo, né? Como Deus honrou ela. Mas nesse capítulo 2, o que eu quero enfatizar é isso. A humildade de Ruth, o tanto que ela respeitava a sogra e honrava como autoridade mesmo, né? Se a sogra dela tivesse falado, não, você não pode ceifar, né? Eu creio que ela não ia pensar em alguma outra forma delas sobreviverem, né? Mas é muito interessante também que Boaz já tinha ouvido falar dela, né? Já me contaram tudo que você tem feito desde a morte do teu marido. Então alguém já tinha contado para ele que ao invés dele, da Ruth, voltar para a terra dela, que seria muito mais confortável, ela não quis abandonar a sogra idosa sozinha, né? E Boaz já tinha ouvido, ele falou, olha, já me contaram tudo que você fez, né? A sua bondade. E ele abençoa a Ruth, né? Que Yahvé te recompense pelo que você tem feito. Então, são muitas lições, né, nesse capítulo 2, principalmente isso. Aquilo que Ruth fez, ela escolheu tanto proteger a sogra, né, e ajudá-la a colher espigas desde cedo também, né, me chamou a atenção essa parte, que ela não ficou chorando, apesar de ser uma viúva e dessa situação toda que ela estava sem ter alimento, sem ter quem sustente, ela não ficou chorando, ela levantou cedo e foi trabalhar, né? Isso é muito forte. A gente não pode simplesmente se entregar a situações de tragédias, de traumas que acontecem. A gente tem que se levantar e falar o que eu posso fazer agora, né? Por mais que seja difícil, né? Porque ela trabalhou debaixo de sol, não é um trabalho tranquilo. Além de ser debaixo de sol, ela tinha que abaixar para pegar as espigas e levantar, ficar esperando cair outra, abaixar e levantar. Então foi um trabalho muito árduo que ela teve. E ela não parou. A Bíblia diz que ela só parou um pouquinho na hora do almoço para descansar e depois continuou, né? Então eu imagino assim, o cansaço físico que ela ficou, a questão do sol, ela não ter água e não ter também comida ali, né? Num primeiro momento, mas ela não pensou em nada disso, ela pensou, eu preciso sobreviver, eu preciso fazer isso, e eu preciso levar comida para minha sogra, né? E Deus honrou tanto ela por essa atitude, que aí o Boaz já começa a ser o protetor dela, mesmo sem eles terem ainda nenhum relacionamento, simplesmente pelo fato dele saber o tanto que ela foi bondosa com a sogra, ele começa a ser o protetor dela, já dei ordem para os meus servos, eles não vão te tocar. Né, na questão realmente que eu falei do capítulo 1, ela corria risco de ser molestada, mas ele deu ordem, não, tá protegida, vocês não vão tocar nela. E também chamou ela para comer no almoço. E aí o Senhor já começou a abençoá-la aí, né, provendo água, provendo o alimento, e ela voltou para casa com o alimento para a sogra dela. Então vale a pena se sujeitar às autoridades que Deus colocar na nossa vida, seja quem for. Pode ser pai e mãe, pode ser o esposo, pode ser sogra, pode ser os pastores. Vale a pena porque Deus ama essa questão de autoridade, quando você se submete e quando você é humilde, né? O tanto que ela foi humilde, mostrando aqui nesse capítulo, ela já foi honrada desde o primeiro dia, porque ela não tinha direito de almoçar ou de pegar água, né? E aí no primeiro dia ela já teve essa bênção e voltou para casa alimentada, e o Boaz ele já declara algumas bênçãos sobre ela, né? Nesse capítulo eles não tinham nenhum relacionamento, acho que nem passava pela cabeça dele, né, que ela era parente dele. Que ela, assim, ele tinha o direito de resgatá-la, porque ele era parente, na verdade, de Noemi, não dela, né? Mas acho que nem passava isso pela cabeça dele. E mesmo assim ele já abençoa ela, né? Que Yahvé te recompense, que receba as grandes recompensas por parte dele, o Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Então mesmo que a sua situação, a minha, esteja de uma tragédia, esteja de um luto, o próprio divórcio é um luto, né? Quem for viúva, que assistir esse vídeo, já é um luto que todo mundo percebe que é luto, porque a pessoa morreu de fato. Agora, o divórcio, ele também é um luto.
É um luto porque as duas pessoas se separaram legalmente e aquele casamento acabou. Então, no cérebro, né, nas nossas emoções, é a mesma coisa que se a pessoa tivesse morrido. Só que um pouco pior, né? Eu posso falar por experiência própria, porque eu estou divorciada, então é pior porque a mulher que é viúva, o marido deixou de estar com ela, não por vontade própria, mas porque ele morreu, né? E muitos deles ainda amavam profundamente as suas esposas, então não estão com ela simplesmente porque não estão mais aqui. Agora, no divórcio, a dor eu creio que é pior, porque a pessoa está viva, a pessoa poderia estar com você e escolheu não estar. Então, eu falei isso para uma pessoa que ficou viúva, né? Para tentar consolar ela, né? Eu falei, olha, ele te amava muito e com certeza se ele tivesse vivo ele ainda estaria com você. A questão é, quando você conhece alguém, se casa e essa pessoa escolhe, né? Não te deixar, não estar mais contigo. Então isso eu creio que é mais doloroso, porque a pessoa está viva, ela podia estar com você, só não quer. Então os dois são lutos, tá? Tanto a questão da viuvez como a questão do divórcio. E precisa ser tratado como luto, realmente, não só não, tá tudo bem, eu já superei, não, precisa tratar realmente muito na presença de Deus para ser restaurada e também com terapia, para tratar as questões mentais, emocionais, para não ficar nenhum trauma, para que quando o Senhor restaurar a nossa sorte, nos der um outro marido que seja servo dele realmente, né? Que você não carregue nenhum trauma do casamento anterior. Então isso precisa ser tratado antes, curado por Deus, né? E a terapia ajuda muito nisso também. Então eu recomendo, né, que as pessoas façam, principalmente que a mulher cristã procure uma psicóloga cristã, de preferência se ela puder pagar, né? Se não puder pagar, não tem outro jeito, tem que escolher, tem que ser atendida por quem vier, né? Mas se você puder escolher que seja uma psicóloga cristã, que daí ela vai tratar tanto o seu emocional quanto vai entender a sua vida espiritual. E por enquanto é isso que eu tenho para falar do capítulo 2, daria para falar tanta coisa, né? A palavra de Deus, ela se renova, então cada vez que a gente lê, Deus ministra de uma forma, mas por enquanto foi isso que o Senhor ministrou. E eu espero que te abençoe essa palavra, assim como me abençoou muito. Eu falei, que mulher humilde que era a Ruth, né? Que exemplo para nós, né? Humilde com todos, podem perceber que ela é humilde com todo mundo, a ponto, eu nunca tinha prestado atenção nisso, que ela se curvou e colocou a cabeça no chão, né? Ela se prostrou perante Boaz. Que mulher humilde. Então, vamos aprender muito com ela ainda. Que Deus te abençoe e se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando essa série sobre Ruth, tá? Curte o vídeo, comenta e compartilha com todas as mulheres que você conhece que são solteiras, divorciadas e viúvas, para o Senhor também poder abençoar o coração delas, tá? Um beijo!